Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero mostrar pra vocês uma pequena obsessão que eu ando tendo nos últimos meses. Dados. Isso mesmo, mais especificamente, dados de RPG. E eu acho que faz 9 meses mais ou menos em que eu ando consumindo todo o conteúdo de dados que eu consigo encontrar na internet. E não seria possível compartilhar esse meu novo hobby com vocês se não fosse pelo EBAC, que apoia a minha arte. Pra desenvolver coisas incríveis e saber vender, a gente às vezes nem tem ideia de como faz falta ter um profissional capacitado te dando orientação, principalmente quando se trata de realizar arte em jogos, ilustração e arte 3D. Profissões que cada vez mais recebem uma alta demanda no mercado, podendo serem vistas em todos os lugares. Desde o jogo que você joga no celular, ou a estampa de camiseta que você tá usando, ou o dado que eu vou fazer. A arte tá em todo lugar, e toda empresa precisa atualmente de profissionais altamente capacitados nas áreas de criatividade, incluindo ilustração. Pra se ter ideia, o salário médio de um ilustrador qualificado no Brasil é esse aí da tela, e a demanda cresce a cada ano. Quem assiste o canal sabe que eu sempre digo que a arte é pra todo mundo, e qualquer um pode fazer. Hoje em dia, várias empresas pegam portfólio pra contratar artistas através das redes sociais. Mas como criar um portfólio bom pra ser visto pelo mercado de trabalho? São muitas coisas pra aprender sozinho, mas com o direcionamento certo, definitivamente fica mais fácil. Sua idade, habilidade ou experiência prévia não são determinantes se você se dedicar e tiver o conhecimento certo. E é por isso que eu recomendo a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Lá você terá aulas práticas com especialistas de grandes empresas do mercado, extremamente didáticas e fáceis de entender, explicando tudo do zero para quem não tem conhecimento prévio e com todo o cuidado, apoio e suporte de mentores, em uma preparação individual e exclusiva para o mercado de trabalho. Lá é possível escolher o seu horário de aprendizado para aprender as coisas no seu tempo. Seja você a pessoa que adora virar madrugada ou aquela pessoa que acorda com um sorriso de manhã. Quem escolhe os seus horários e o seu ritmo de estudo é você. E é extremamente fácil acessar a plataforma digital. Muitos ex-alunos hoje em dia se encontram satisfeitos e atuando profissionalmente. O melhor de tudo é que se você se inscrever em algum curso com o meu cupom REPLY200, você vai ganhar R$200 de desconto em qualquer curso da escola. Então o que você tá esperando? Quem pode dar um passo pra mudar a sua vida e passar a fazer coisas incríveis é você. E agora, voltando pro vídeo. E antes de qualquer coisa... Não, eu não tenho dado em casa, eu tenho dados. Esses dados mais especificamente. Então aprende a contar antes de tentar fazer piada. Eu tenho esses dados aqui e eles não são metade dos que eu já fiz, porque a outra metade explodiu. E eu achei que seria uma boa ideia de compartilhar esse novo hobby meu com vocês. Algo que eu não sou boa, porque daqui 1 ano, ou 2, ou 3, eu posso voltar aqui e mostrar como eu melhorei. Comecei com toda essa história porque eu tô planejando um vídeo sobre RPG tem um tempão, mas como eu preciso abordar muitas coisas nele, ele vai demorar pra sair. E pesquisando, eu encontrei os dados personalizados. Olha que coisa ridícula de linda. $200 o conjunto. Eu sou pobre, mas eu quero. Então, com uma ideia na cabeça e força da vontade, eu comecei. Porque a gente sempre tem que começar de algum lugar. E eu acho muito importante registrar os nossos fracassos, derrotas e humilhações. Porque eventualmente isso passa. O primeiro dado que eu fiz, por exemplo, parece que levou um tiro. Tá meio curvado e com o número 1 faltando. Então, o primeiro passo de todos foi definir que tipos de dados eu ia fazer. Pra isso, eu pedi a ajuda da minha maravilhosa comunidade no Discord, que votaram em quais classes eles queriam ver. E pra saber quais eram as posições mais votadas, eu alinhei elas no Paint, tentando imitar a minha thumb do teste de Rorschach. Por quê? Porque eu sou doido. O plano original era fazer 3. Era pra ser algo fácil e bonitinho. E eu perdi completamente o controle e no fim eu fiz 17 dados e quase morri. Cuidado, galera, o número 17 mata. Com as classes definidas, eu pensei... eu não vou fazer só um dado plano, só com as cores básicas de cada classe. Até porque tem classes que tem cores repetidas. Então, eu decidi fazer nesse modelo aqui. Tem gente que chama de dado de terrário, mas não tem um nome específico. A arte de fazer dados ainda tá sendo consolidada e tal. Então, essas coisinhas que vocês estão me vendo fazer no fundo do vídeo são miniaturas pra colocar dentro dos dados. Eu fiz elas com esse material aqui. E eu meio que perdi o controle nessa parte também. Então eu fiz miniaturas pra todas as classes, embora eu não vá usar elas. Porque eu não sei dizer não direito. E eu fiquei com pena do pessoal que não conseguiu ganhar na votação. Então, eu fiz várias miniaturas e escolhi as mais bonitinhas das que eu consegui fazer. Exatamente, meu critério estava sendo se eu conseguia ou não fazer algo minimamente bonito. E depois de passar o dia inteiro só modelando, eu percebi que eram 7 da noite e eu tinha um problema. Eu ainda tinha que pintar as miniaturas e fazer os dados. Então eu passei a noite inteira pintando todas as miniaturas. Era o
dia de fazer os dados. As miniaturas estavam montadas e secas, e tava na hora de mexer com a resina. A resina que eu uso tem vantagens e desvantagens. A maior vantagem é que a resina UV já vem praticamente pronta. Não tem aquilo de ter que misturar duas partes iguais, dela superaquecer enquanto mistura, ou de formar tantas bolhas. Mas ela precisa de luz UV pra funcionar, ou seja, luz do sol, ou com uma lanterna de luz UV comprada na internet. E até aí de boa. Eu tinha 5 formas de dados D20. O céu tava limpo, sem nuvens, cheio de sol. Nada poderia dar errado. Eu falei em voz alta que nada poderia dar errado. Obrigatoriamente tudo deu errado. Comecei montando os dados, segurando, mexendo, e notei que a resina tava diferente do normal. Fui olhar a validade. Ela tinha vencido ontem. Ah, mas é aquela sabedoria popular. Eles não colocam data de validade certa nas coisas. Sempre deixam um pouco a mais, né? Então, eu só continuei, ignorando que a resina estava vencida. Outra coisa que eu decidi ignorar é que todas as minhas luvas de proteção tinham sumido. Fui na mão mesmo. Não façam isso em casa. Pelo menos eu tava de máscara. Na verdade, sempre usem máscara e luva quando mexerem com essas coisas. A resina é extremamente tóxica. E lembre de prender os animais e mexer num local ventilado. Pelo menos essas coisas eu fiz. Mas terminei a primeira leva de dados e deixei pra secar no sol. E desenformei. Essa, definitivamente, é a minha parte favorita de todo o processo. Mas tem que ser paciente e não fazer antes da hora. Senão, alguma parte mais mole do dado pode acabar estourando dentro da forma e fazendo uma meleira que não vai sair nem lavando. Agora só falta todos os outros. Continuei fazendo e notei que alguns estavam ficando com muitas bolhas. Muitas mesmo. Muitas mais do que o normal. Um jeito de tirar bolhas que eu sei é com um pote de pressão, que custa no mínimo R$1.200. E eu não ia gastar R$1.200 em um hobby que eu só vou mostrar em uns 4 vídeos que não vão me render todos juntos um sexto disso. Então, a gente faz do jeito mais simples. A gente bate na forminha para as bolhas subirem e estoura ela soprando. Mas lembra que eu disse que eu ia ignorar que a resina estava vencida? Ela estava mais densa por causa disso, o que fazia metade das bolhas não subirem. E as que subiam não estavam estourando com o meu sopro. Talvez porque eu tivesse de máscara. Então, eu recorri a métodos mais drásticos. Peguei o meu aquecedor de fogão para estourar as bolhas com fogo. Não me pergunta a química por trás disso. Eu só sei que funciona. Funcionaria se o meu acendedor não tivesse quebrado. Eu decidi ignorar isso também. Peguei um isqueiro pra substituir. Diga um oi pra nova queimadura da minha mão. Decidi ignorar a queimadura porque o show tem que continuar. Infelizmente, os dados finais vão ficar com bolhas, mas faz parte. Terminei a segunda leva de dados e deixei secando. Fui pra terceira. E quando eu tava na terceira, eu ouvi um ploc. Um dado tinha explodido. Era o do patrulheiro. Pobre patrulheiro. Tinha sido menos votado. E agora, o dado dele tinha explodido. Parei tudo que tava fazendo pra limpar as formas e aproveito pra dar a dica. Se você for trabalhar com resina UV, você não pode fazer dados pretos, porque a resina endurece graças à luz UV. Se a luz não passa porque a superfície é preta, a resina dentro do dado vai aquecer, expandir e explodir a parte que solidificou porque entrou em contato com a luz do sol. Mas aí eu terminei a última leva de dados. Já eram 5 da tarde, o sol tava indo embora. E bem, pelo menos eu tinha a lanterna UV, né? Lembram dela? Então, ela não é tão potente quanto o sol. Quem diria? Os dados 15, 16 e 17 demoraram cada um 1 hora pra secar. Nisso já eram 9 da noite. E eu não ia aguentar lixar e polir os dados. Então eu fui dormir, mas fui dormir sem saber que uma pequena surpresa me aguardava no dia seguinte. Acordei bem cedinho e fui tomar banho pra começar bem o dia. E você lembra do dado que explodiu? No dia anterior, quando eu fui lavar a forma dele, caiu resina no dedo do meu pé. E isso eu não ignorei de propósito. Eu realmente não tinha notado. E ficou lá secando até de noite. Quando eu percebi, puxei e arranquei a pele hoje de manhã, antes de escrever esse roteiro. Agora eu tenho um curativo na mão direita e no pé esquerdo. São 9h35 da manhã e eu tô terminando de escrever esse roteiro. Acabei de receber a notícia de que o prazo de entrega do meu trabalho de faculdade foi encurtado em 3 dias. E eu ainda não tô nem na metade dele. E por 5 segundos, o burnout veio, me abraçou e disse assim: se você não parar agora, eu vou te fazer parar. Aí eu ignorei dando uma cabeçada nele. Agora são 10 da manhã e eu peguei a minha micro retífica, que eu consegui comprar graças a vocês que não usam adblock. Deixam o like, comentam e mostram o vídeo pra um amigo. Eu poderia lixar na mão, mas já que eu vou ter que polir todos os dados com lixa d'água e meus braços estão doendo porque eu voltei pra academia, eu quero fazer as coisas aqui no canal de um jeito que eu não precise usar tanta força. Então, me dá um desconto. E tenta resistir a fazer piadas com esse pó branco que tá voando pra todo lado. E que eu fiz carreirinhas com ele pra limpar ele. Ó, é resistir
resina, se tu respirar isso, tu morre. Agora é só lixar, 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 até a sua mão doer. Eu tô usando lixas d'água de 1.200, 1.500, 2.500, 3.000 e 5.000. E pra finalizar, eu poderia usar massa de polir carro número 2. Tem um polimento melhor. Sim, massa de polir carro. Eu queria estar brincando, mas eu não tô. E eu também precisaria de mais tempo. Então, os dados estão prontos pelo tempo que a gente tem. Bora ver os resultados. E se você quiser ver mais dessas minhas criações, eu vou colocar tudo no Twitter. Os dados que eu faço, obviamente, não estão à venda. Até porque eles ficam cheios de defeitos. Mas eu espero que com esse vídeo eu possa ter te inspirado a levantar a bunda da cadeira e começar a fazer alguma coisa. Porque sempre que a gente começa alguma coisa, vai ser meio tosco. Mesmo que as pessoas digam que você começou bem, não teria nenhuma graça começar algo sabendo que aquilo é o seu melhor e não tem como aprimorar o que você tá fazendo. Eu tô nesse canal há 2 anos. Tô tentando fazer dados de RPG faz 9 meses. E tenho certeza absoluta que nenhum deles chegou ao seu potencial máximo. Ter em mente que a jornada é longa e que vai demorar, te liberta do medo de começar e principalmente de errar ao longo do caminho. Porque se você continuar se esforçando, continuar persistindo, cada dado, cada coisa, cada projeto vai te fazer 1% melhor do que você já é. É só não desistir. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais! Ah, galera, antes que venham comentar, eu tô bem, foi só piada. Eu conheço os meus limites, eu vou descansar, ok? Quando eu morrer.